Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ayrton Rocha, mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, só lembrando, hein? Quem não é inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber os vídeos, deixa um like e compartilha o vídeo com os amigos se você gostar, tá ok? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para Connecticut, Estados Unidos da América. Fica lá na região norte. Quem vai falar mais sobre Connecticut para a gente, vou chamar agora uma pessoa maravilhosa. Olá, querida, tudo bem? Olá, tudo bem? Ó, vou começar fazendo três perguntinhas para você, tá ok? Tá bom. Se apresenta para o pessoal, fala de que cidade você era do Brasil e o que você fazia no Brasil antes de você imigrar. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrícia Silva. Eu moro em Connecticut, nos Estados Unidos, na cidade de Naugatuck. Eu era de Nova Serrana, Minas Gerais, a capital Certo. mineira dos calçados. Eu morava aí e eu era prespontadeira. Eu costurava sapato. Tem gente que fala Ah, tá. costureira de Aí sapato. recebe esse nome. Sim, prespontadeira é o nome. Tem gente que fala costureira de sapato e outras pessoas falam prespontadeira. Eu era prespontadeira há mais de 10 anos. É, jura? Sim. E como que surgiu a ideia de você sair daí, menina? Você sair lá de Nova Serrana e ir para América? Como que surgiu isso aí na tua cabeça? Então, surgiu de um convite de uma amiga minha, que Uhum. ela era da mesma igreja que eu no Brasil, e ela veio para a América. E, assim, acredito que foi um propósito de Deus mesmo, eu tenho certeza disso, porque eu nunca tive vontade de, ainda mais ir para fora do Brasil, nunca pensei nisso, nunca tive sonho com isso, nunca imaginei que isso seria possível para mim, né. Então, um dia eu conversando com ela, comentei numa foto dela, eu nem tinha tanta ligação assim com ela. Tinha amizade com ela, porque a gente congregava na mesma igreja e tal, mas depois que ela foi embora, a gente não teve aquela ligação de ficar conversando nem nada. Aham. Por isso que eu falo que foi um propósito de Deus mesmo, viu? Porque aí ela foi. Um dia eu comentei na foto dela, ela me chamou no Messenger e nós começamos a conversar e tal. Aí ela me fez o convite. E Que ano aí que foi isso daí? foi 2019. 2019. 19, Ah, tá. E sim. aí? Aí nós começamos a conversar e eu falava com ela assim: "Não, isso não é possível, não tem condição para isso, não tem como", e nunca tinha nem mudado, nem tipo assim, nem de cidade, nunca fui de viajar, não tinha coragem para nada disso. E aí eu conversando com ela, comecei a orar e comecei a apresentar diante de Deus, e Deus fez todas as coisas se encaixarem e confirmou para mim que era para mim vir, que ele tinha um propósito aqui na minha vida. E eu fui fazendo tudo e as coisas foram dando certo e até que cheguei aqui. Vamos lá. E aí, me fala, foi a primeira vez que você viajou de avião? Ou já tinha viajado para fora do Brasil já alguma vez? Não, foi a primeira vez que eu entrei no avião. É a primeira vez que nem de ônibus eu não era de viajar, foi tudo muito novo para mim, tudo muito diferente, deu muito Qual medo. aeroporto que saiu? Você saiu em qual aeroporto? Eu peguei avião em BH, eu saí de BH. Ah, tá, em Belo Horizonte. É. E aí, você chegou lá. Qual foi o primeiro lugar que você chegou dos Estados Unidos? Então, eu parei em Nova York, né. Eu Ah, em parei em Nova Nova York. York, Quando eu cheguei em Nova York, que eu olhei, assim, parecia um sonho, né, parecia que eu estava vivendo algo que era inacreditável. Realmente, quando a gente chega aqui, a gente fica muito impressionado, porque a gente começa a ver as coisas, assim, na sua frente que você via na televisão. Eu olhava aqueles ônibusinhos amarelo de
escolar. Solar, né? Aham. E, tipo Yellow assim, Bus. coisa que eu só via nos filmes, aquela casinha de filme, e eu falava, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Nossa, e uma experiência assim, surreal, viu? E aí, passando por Nova York também, sabe? Todos aqueles cenários de filme, né? Uhum, passando por Nova York e vendo tudo aquilo. Nossa, é inacreditável, sabe? A gente fica aqui muito tempo sem a ficha cair, que a gente tá realmente aqui, que você tá vendo aquilo ali, coisa que você era acostumado a ver na televisão, você tá vendo ali pessoalmente. É assim, depois fica normal, mas demora um tempo para a ficha cair, sabe? Entendi, menina. Você passou mal no avião, alguma coisa do tipo, assim? Como que foi? Ficou nervosa? Pegou turbulência? Não, graças a Deus não teve turbulência. Eu fiquei bem nervosa, né? Porque era a primeira vez, mas assim, não tive aquele medo assim de pavor. Achei um pouco ruim só a questão do ouvido, que dá uma pressão muito grande, né? Mas o resto foi tranquilo, não teve. Foi- E veio essa sua amiga que te chamou e você foi sozinha? Você foi com a família? Então, veio eu e meu filho de 9 anos, que ele tinha na época, né? Ah, Esse, certo. só nós dois. Aí a gente veio, a gente ficou na casa dessa minha amiga, né? Eu fiquei Uhum. morando na casa dela 15 dias. E depois de 15 dias, eu fui morar com uma vizinha dela, que era uma senhora que morava. Ela morava com a menina e eu fui morar na casa dela depois. Ah, entendi. E logo você arranjou um emprego? Como que foi? Sim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei esses 15 dias na casa dessa minha amiga, fui morar com essa senhora, que era no mesmo condomínio. Ela alugava quartos, aqui o povo faz muito isso, sabe? Tipo, aluga uma casa maior e aluga vários quartos para as pessoas morar, e as pessoas pagam um preço fixo, e Uhum. aquela pessoa que alugou a casa paga o aluguel da casa e ainda ganha um pouco ainda, sabe? Sim, sim, ela aluga a casa e subloca os quartos. Isso, isso. Isso aqui é Em que muito cidade, comum. tá aí, que cidade era isso daí? Era Nova York? Não, eu já vim direto para Canéric, e aí Ah, tá. essa cidade foi em Waterbury, que é uma cidade vizinha a que eu moro hoje. Eu aqui nos Estados Unidos só morei em Waterbury e em Naugatuck, que é uma cidade que fica assim 10 minutos uma da outra, sabe? Colada uma. Aham, Então, aí quando eu cheguei aqui, eu arrumei emprego, eu acho que tipo uma semana depois. Uma pessoa arrumou um emprego para mim e eu fui trabalhar de faxineira, né, limpando casa. E depois eu trabalhei com essa mulher, eu acho que uns 15 dias, e essa mulher viajou para o Brasil, e aí eu fiquei sem trabalhar. E eu não podia ficar sem trabalhar, porque eu tinha acabado de chegar, né? Tinha sim. muitas despesas e tal, tem meu filho. Aí eu fui e arrumei num clube português. Uma pessoa me indicou, eu fui nesse clube. Era um clube que ficava assim do outro lado da rua da minha casa. Eu morava no Olha que condomínio e bacana, pertinho. atravessava a rua. Esse clube era assim, só atravessava a rua. E era bom porque eu não tinha carro, e aqui no inverno a gente não consegue andar sem carro. Então eu trabalhei nesse clube, eu acho que uns 3 meses, 4 meses, mais ou menos. E, e aí eu trabalhava de garçonete, né? Só que era assim, era um clube e um restaurante, tudo junto, um bar e um restaurante junto nesse clube. Era de portugueses, mas ia também americanos, né? Aí foi tudo novo para mim, porque eu nunca tinha, tipo assim, mexido com bebida, essas coisas assim. Aham, E no começo eu fiquei meio assim, porque eu sou evangélica, né? aham. Aí eu achei meio assim estranho, mas eu pensava, meu Deus, mas eu não posso rejeitar porque eu tô sem trabalho e eu preciso, né, manter tudo, não tem ninguém para me apoiar aqui, não tem ninguém para me ajudar financeiramente e tal. Eu Sim, pensei sim. muito, muito nisso, sabe?
Aí trabalhei nesse clube, eu comecei trabalhando 2 dias na semana, porque aqui é assim, você trabalha algumas horas, por exemplo, eu tinha 2 dias na semana que eu trabalhava nesse clube, e era um horário, uma faixa etária de 5 horas de prazo só. Não Uhum. podia trabalhar. Aqui não pode trabalhar o dia todo igual aí no Brasil, sabe? É só Aham, meio período assim. tá. Aí eu trabalhei, aí depois aumentou para 3 dias, e aí depois eu peguei um mês que eu fiquei cobrindo as férias de um outro rapaz que trabalhava lá. Aí eu trabalhei direto, 30 dias, direto. Todos os dias eu trabalhava. Às vezes era de manhã até na hora do almoço, e às vezes era depois do almoço até a noite. Era Certo. sempre assim, ia trocando, sabe? Aí trabalhei esses 30 dias direto, deu para mim fazer um bom dinheiro, sabe? Assim, porque quando tinha festa nesse clube, você trabalhava lá e você trabalhava muito, mas eles te dão muito tip. Então, o salário não era bom, mas o tip que eles davam era bom, sabe? Para quem não conhece, tipo é caixinha, né? Cachê, gorjeta, né? Que fala. Gorjeta. É, Aham, gorjeta. Então, assim, o salário não valia a pena. Acho que, se eu não me engano, era $10 a hora. Então, por exemplo, eu trabalhava 5 horas, eu ganhava só $50. tá. Mas eu ganhava, no mínimo que eu tirava ali, era uns $50, $70 por dia no meio de semana. Aí no final de semana você tirava $100, $150, às vezes $200 só de tip. Olha que Fora bacana. as suas 50 horas. Teve uma festa que eu trabalhei, essa foi a minha primeira festa que eu trabalhei lá. Eu trabalhei servindo, aí, tipo assim, ficava muito lotado, muito cheio mesmo. Aí veio algumas meninas, que eu era inexperiente ainda, né? Tava assim, aprendendo. Veio algumas meninas que trabalhavam lá, me ajudou bastante. Só que nesse dia elas não pegaram parte do tip. Aí era assim: tudo que você serve para as pessoas, geralmente elas te dão tip, a maioria. Certo. Uhum. Poucos que não te dão, aqueles bem mão de vaca mesmo, mas a maioria te dá. Aqui meio que é quase obrigatório você dar tip aqui, Aham. sabe? Não, você tem que dar. Você não vai num lugar e sai sem dar nada de tip, né? E o tipo, mais Aí, ou menos, é ao mínimo quanto, assim, por cento? então, nos restaurantes aqui que a gente vai, por exemplo, num restaurante, tem uma porcentagem lá de 15%, 20%. E eles já estipulam lá, mas igual lá no clube onde que eu trabalhava, não tinha. Era você dava o que você queria, sabe? Aí eles Aham. às vezes davam $1, às vezes davam $2, às vezes eles te davam o troco do dinheiro que você dava para ele, então variava muito. Às vezes era $10. Se eles gostassem muito de você, eles te davam mais, entendeu? E também tinha que ser muito simpática para eles, né? Com eles, para eles, as pessoas te darem tipo. E aí nessa festa, que foi minha primeira festa, eu tirei $350 só Ó, de que bacana. tip. É, Caramba. tirei $350. Trabalhei bastante. Foi bem difícil, porque era começo, né? Eu não tinha experiência ainda. E eu não Aí você, falava nada aí você inglês, não falou, aí você entendia nada. falou, aí você pegou e falou assim, meu, eu só quero saber de festa. Quando é a próxima festa? Aí elas falaram que não ia pegar nada, né? Mesmo elas tendo me ajudado, tipo assim, porque assim, o tipo você não vai pegando ele na hora, você vai juntando lá, sabe? Eles te dão, tem um baldinho, você vai colocando lá. Mas aí, por exemplo, se eu precisei de uma ajuda, 1 hora de prazo. Aí, quando uma pessoa entra para me ajudar, eu recolho o tipo que já era meu. E quando essa pessoa entra, até na hora que essa pessoa sai, o tipo que entrar, eu divido com ela. É assim que Entendi. funciona, sabe? Nesse lugar, pelo menos, que eu trabalhei. Aí elas não, elas deixaram para mim, né, para me ajudar e tal, e não quiseram nada. E assim, eu fui aprendendo muita coisa. Eles, às vezes, quando ia americano, e como lá era um clube de portugueses, os portugueses me ajudavam, me mostrando as bíblias, que falava inglês, eu não entendia o que eu estava falando. É tipo assim, quando a gente vem para cá, é tudo muito novo, né? Você fica meio que assim, perdida. Porque a língua é outra e as coisas são totalmente diferentes. Você tem que meio que se virar e dar um jeito
se esforçar mesmo. Quando alguém me pergunta sobre vir para cá, sempre eu falo, só, não é fácil. Não é como as pessoas pensam. Que você vai chegar aqui num dia, no outro dia você vai estar rica, milionária, mandando iPhone pro Brasil. Não é assim. É muito Verdade. bom. É muito bom. Morar aqui é muito bom, sabe? Tanto que quem vem para cá não quer mais ir embora. Mas não é tão facinho igual como as pessoas pensam, não, sabe? Tem E como você muito. se virou? E como você se virava quando chegava alguém que não falava português de Portugal, nem espanhol, você falava inglês, o que que você fazia? Ai, no começo eu não entendia, né? Eu não entendia realmente. Hoje eu ainda entendo muita coisa que fala comigo, apesar de eu não saber falar bem inglês, né? Não sei praticamente nada, mas hoje eu entendo muito mais do que antes. Eu, às vezes eu não sei, eu mostrava, eu pedia para me mostrar. A gente, sei lá, faz mímica, e era assim, sabe, meio que improvisado mesmo, mas sempre tinha alguém, sabe, sempre tem aqueles velhinhos que ficam o dia inteirinho no bar. Eu tenho um amigo de lá, que ele é meu amigo até hoje no Facebook, sabe, aí ele conversa, ele manda mensagem para mim direto no Messenger, direto, ele fala que tá com saudade de mim, ele me ajudava demais. Ele ia todos os dias no bar, no meu horário, todos os dias ele ia. E ele ficava me ajudando. Ele é um senhor português, sabe? Aí ele sempre Aham. me ajudava, falava para mim o que que eram as bebidas, como que fazia. Mas eu fiquei pouco tempo nesse bar, sabe? Eu fiquei pouco tempo e eu saí por isso, pelo fato de eu ser cristã. Não que eu critique alguém, né? Que faça isso, mas eu não me sentia bem, sabe? Por mais que eu ganhava bem, melhor do que eu ganharia como house clean. E por mais que eu tinha aquele conforto de não trabalhar com nada pesado, eu ia arrumadinha, ficava o dia todo arrumadinha, mesmo assim eu escolhi sair, sabe? Eu E era escolhi perto da sua sair. casa, né? E era perto, E né? era perto da minha casa. E quando eu saí, eu não tinha carro ainda. Eu passei um ano aqui sem carro. Um ano. Jura? Um ano. Eu fiquei muito tempo sem carro. Eu fui conseguir carro depois de um ano que eu já estava aqui. E tinha muitas pessoas que me ajudavam, sabe? Muitas pessoas. As pessoas da igreja, assim, minhas amigas. Fiz muita amizade. Graças a Deus, eu sou muito fácil de fazer amizade. Onde eu vou, eu faço amizade com todo mundo. Que E bom. aí, tipo assim, todo mundo me ajudava, sabe? Aí nos lugares, porque não dá para você ir de a pé. A minha sorte é que tinha um mercado hispano e um brasileiro pertinho da minha casa também, lá onde que eu morei, sabe? Jura? Aham. Na rua de cima, assim, tinha um mercado, uma laundry, que é onde a gente lavava roupa, né? Uma lavanderia. Então Aham. tinha o mercado hispano, tinha um mercado brasileiro e tinha a laundry. Então eu fazia tudo isso de a pé. Eu levava as roupas para lavar porque na casa que eu morava não tinha laundry, porque geralmente Hum. as casas que tem, mas Sim. algumas não tem. E nessa que eu morava não tinha. Tinha Aí um lugar que nesse período você morava sozinha com seu filho. não, eu morava com essa senhora, Ah, verdade, com a senhora, com verdade. a senhora. Quando eu fui morar com essa senhora, tinha uma outra menina que morava com ela. Então, o apartamento que ela morava era só 2 quartos. E um era dela, o outro era da menina. E eu fiquei na sala. Eu fiquei na sala, eu acho que um mês. E depois a menina mudou, eu fui e mudei pro quarto. Então, Ah, assim, eu fiquei com meu filho na sala, fiz um quarto da sala, coloquei cama, cômoda, essas coisas. E depois que a menina mudou, eu fui subir pro quarto. Mas fiquei morando com essa senhora 6 meses. Até minha irmã chegou. Quando a minha irmã chegou, que a gente alugou uma casa. entendi. Aí vocês foram morar juntas. É. Quando a minha irmã chegou, a gente alugou uma casa e foi morar junto. Porque aí não dava para ficar mais lá, porque era muita gente, né? Minha irmã veio com Aham. os 2 filhos dela. Aí a gente alugou uma casa e foi morar junto. Também, e a casa também era perto? Não, aí essa casa, essa primeira casa que a gente morou, era aqui nessa cidade que eu moro hoje, em Naugatac, na cidade vizinha. Aí a gente alugou uma casa muito boa, sabe?
uma casa grande, uma casa que tinha 3, 3 quartos, sendo que um era Nossa. suíte, aí tinha Aham. sala, copa, cozinha, tinha um Eric em cima que dava para, tipo assim, para fazer uns 2, 3 quartos, um Eric muito grande. Eric é aquela parte de cima da casa. E o Ah, basement é tá. a parte de baixo. Aí Uhum. tinha o Eric e o basement só tinha um espacinho para lavanderia, mas era uma casa muito boa. Só que o que que aconteceu? A Janaína chegou bem na pandemia. Então, quando ela chegou, a gente mudou para essa casa, mas aí a gente começou a passar aperto. Por quê? Porque entrou a pandemia, ninguém trabalhava. É verdade, menino. E aí, você se virou como? Aí, tipo assim, quando entrou a pandemia mesmo, que parou geral, que eles falaram que não podia sair na rua e tal, a gente pegou e começou aí eles decretaram uma regra aqui nos Estados Unidos que quem morava de aluguel não precisava pagar o aluguel nessa Ô, época. aham, Tipo assim, poderia juntar para você pagar depois, mas enquanto tivesse essa pandemia, você não precisava pagar. tá. Aí foi isso que aconteceu. A gente ficou, acho que um mês ou um mês e meio, não sei, sem pagar o aluguel, porque o nosso aluguel era bem alto, era se eu não me engano, era 1.450. Aham. Então era bem alto. Aí a gente ficou sem pagar, e deixou juntar e depois pagou, né? E a gente ganhou muita doação, muita coisa, Ah, sabe? que bom, que bom. Nossa, é tipo assim, na pandemia, eu até falei com a Janaína que que eu vi muito cuidado de Deus, porque a gente tinha a geladeira lotada, lotada, sabe? De carne, tudo quanto há. E camarão, peixe, tudo. Tudo do bom e do melhor. E tudo assim, a gente ganhava, as igrejas dava, eu ia buscar, sabe? E eu tinha muita amizade também. E assim, a gente foi rompendo assim, sabe? Mas na hora nenhuma a gente passou dificuldade, sabe? Não passamos, graças a Deus, nunca passamos dificuldade, assim, necessidade de ficar sem as coisas, mesmo nessa pandemia que foi muito difícil. Depois a minha irmã engravidou também, assim que chegou aqui, sabe? Ela começou a namorar, engravidou assim, sem querer, né? Muito rápido. E ela não podia trabalhar por causa que estava grávida. Não é que não podia, né? Que não arrumava trabalho. Já estava Uhum. difícil para mim Sim, que sim, tinha experiência, que eu já estava mais tempo aqui, que eu já tinha experiência e já estava difícil para mim arrumar. Porque mesmo que depois que eles tirou aquela quarentena que ficou todo mundo dentro de casa, que eles liberou para sair, tava muito ruim de serviço, porque as mulheres, as donas da casa cancelavam as casas, porque não queria ter contato com as pessoas, com medo de sim, com pegar o medo. vírus, né? Sim, Então, assim, foi muito difícil arrumar trabalho. Aí meu mais que trabalhava, a minha irmã não estava trabalhando praticamente nada. E ela, né, estava aprendendo ainda. Então, para levar para aprender, ainda numa crise dessa, não tava meio difícil. E, mas aí o namorado dela ajudou a gente também, né? E sim. a gente foi rompendo dessa forma. E como foi a questão da escola? Você ia trabalhar e aquele período que sua irmã não tinha chegado, você tinha que arranjar um cuidador, uma creche, alguma coisa. Como que foi? Então, quando eu cheguei aqui, o meu filho tinha 9 anos. Certo, Eu não sei se é com 9 anos ou é com 10 anos que pode ficar em casa. certo. Mas meu filho, eu nunca paguei babá para ele. Eu sempre deixei ele em casa. Então, assim, eu trabalhava e ele ficava em casa. Até porque o tempo que eu trabalhei lá no clube, eu Uhum, trabalhava só a parte da tarde. Eu não trabalhava de manhã, ou trabalhava de manhã e não trabalhava à tarde. Então, uhum. assim, meio que eu mantinha desse jeito. Eu colocava ele para escola, ia trabalhar, e depois ele chegava. Como eu morava num condomínio, Deus facilitou tudo para mim, porque isso aí me ajudou demais. Porque o escolar passava na porta do condomínio, Olha, pegava ele para a escola e deixava na porta do condomínio.
Então ele só entrava no condomínio e entrava para dentro de casa. Aí sim. ele, tipo assim, ele sempre foi muito independente, ele já sabia fazer as coisas dele. Eu deixava a comidinha dele, ele chegava, comia, ficava lá me esperando. E também a Sim. mulher que, por exemplo, quando eu trabalhava no período da tarde para a noite, a mulher chegava do trabalho, a mulher que morava comigo e ficava com ele. Então era poucas horas que ele ficava sozinho. Ah, sim, sim, sim. E como foi a adaptação dele aí na escola? Me fala o primeiro dia de aula, o segundo dia que ele falou para você. Foi bem difícil, né? Porque ele ficou meio apavorado, que ele E chegou também não lá. falava inglês, né? É, e aqui, tipo assim, não tem esse negócio de vai ficar num lugar separado, não, vai ficar todo mundo junto, é tudo inglês, não tem nada de outra língua, e tem que ir se virando, né? Aí geralmente tem uns coleguinhas que falam português, aí eles colocam junto na mesma sala quando ela é a mesma. Ah, O meu menino mesmo já ajudou vários coleguinhas depois, né? Ele foi ajudado e depois ele ajudou vários coleguinhas que chegou e que não sabia falar nada de inglês e ele meio que era ali o tradutor para eles. E foi assim, a professora sempre falava comigo assim que não precisava de eu preocupar, porque ele ia aprender. Ela falava comigo assim: não precisa você pressionar ele, não precisa você ficar apavorada, achando que ele não vai aprender, que 2 anos ele vai estar falando inglês, tipo assim, como fluente. fluente. E realmente, né, com 6 meses ele já estava falando, sabe. Com Olha, 6 meses ele aprendeu muito rápido. Com 6 meses ele já falava errado, mas falava, não falava de tudo, mas falava. Hoje ele fala fluente já, ele então, uma coisa interessante que você falou sobre isso, porque eu entrevistei o Fernando Oliveira, uhum, também é um mineiro, uhum, e ele fala que as filhas dele realmente é uma coisa, as crianças elas se acolhem muito, né? As crianças elas se ajudam muito. é, E ele falou, é incrível como as crianças se ajudam. As amiguinhas vêm aqui, as minhas filhas falam em português comigo, mas na hora que as amiguinhas da escola chegam, elas só conversam em é. inglês. Hã. Nossa, no começo que, tipo assim, que eu vi que ele estava falando inglês já, eu ficava olhando assim, eu ficava, meu Deus, eu ficava admirada, sabe. Eu falava assim: "Meu Deus, como esse menino aprendeu tão rápido", e eu não sabia falar nada. E ele já estava falando tudo. E no começo você fica meio assim: "Meu Deus, como que pode?". Hoje ele fala, assim, fluente, ele ganhou até o certificado da escola, sabe, que ele é bilíngue e fala 2 línguas. Então, assim, ele é muito inteligente, sabe, ele aprendeu muito fácil, pegou e ele também não tinha vergonha, assim, não, sabe. Ele conta tem até uma historinha que ele conta que quando ele pouco tempo que ele estava de escola, ele estava perto de uns menininhos, os menininhos estavam falando mal dele e achou que ele não estava entendendo nada. Ah, e Só que ele aí? já conseguia entender e falar algumas coisas, sabe. Aí dizer que os meninos estavam falando, né: "Esse aí é brasileiro, não fala inglês não, não tá entendendo nada", aí ficou falando algumas coisas dele. Aí eu até fico sorrindo quando ele conta isso, sabe. Aí ele falou assim que virou para o menino e falou assim: "Eu tô entendendo, viu". Mas é muito aperto, eu imagino que ele passou, né, porque tá ali no meio daquelas pessoas que só falava inglês. E tinha que aprender a estudar, sendo que era tudo inglês. Ele, tipo assim, ele chegava em casa com os dever, nós não conseguia fazer nada praticamente, porque eu não sabia nada, e ele não sabia nada, e as coisas são bem diferentes de escola também, sabe. Aí Sim, aí eu falava, às vezes as professoras reclamavam, aí eu falava que, né, que, não tinha como fazer, porque a gente não sabia fazer. Como é que ia sim, sim. fazer? Mas aí foi indo até que ele aprendeu. Mas então, a criança aprende muito, muito fácil porque não tem aquela preocupação do adulto, que o adulto, além dele aprender, ele ainda tem que trabalhar, está preocupado com conta, né? Uhum. E aí Eu acaba falo não, isso não, com não ele, focando ele muito. ele fala comigo assim: "Mãe, você tem que aprender, você vai ficar dependendo de mim, você tem que se virar", porque hoje eu tenho minhas casas, né,
e às vezes eu tenho que conversar com o cliente, eu fico querendo levar ele comigo. Mas aí, Como tipo tradutor. assim, porque para trabalhar, ok, eu me viro, mas quando é para olhar uma casa, eu fico muito segura, sabe? Porque tem que falar muitas coisas, e elas falam muitas coisas, e tipo assim, tem muitas coisas que elas falam que eu entendo, mas na hora de eu falar, eu não consigo falar, sabe? Eu travo, porque, tipo, eu já não sei muito. Ainda mais que eu fico muito nervosa, até o que eu sei eu esqueço. Aí Entendi. eu fico querendo levar ele, mas aí ele fala: "Mãe, você tem que se virar, você tem que aprender". E só que assim, em nenhum de 10, um eu levo ele, o resto tudo eu me viro. Eu ponho no tradutor, eu já chego falando que eu não falo muito bem inglês, que eu vou tentar, que eu vou tentar, mas que eu consigo entender o que elas estão falando, e assim vai. Passa muita vergonha, mas rompendo desse jeito. Aí você estava contando, você passou aquela dificuldade depois da pandemia, e aí foi voltando aos poucos, né? Mas, Aham. mas você conseguiu o trabalho. Sim, sim. Aí a gente foi voltando aos poucos, aí eu consegui trabalho, aí às vezes não trabalhava fixo, trabalhava alguns dias, né? Fixo é quando você tem todo dia, você trabalha com aquela mesma Uhum, pessoa. uhum. Aí eu ia com uma pessoa hoje, com outra pessoa amanhã, e tipo Mas você assim, trabalhava do quê? Você conseguiu do quê? De house clean? limpeza, de house clean. Depois que eu saí do clube, eu não voltei mais pro clube, né? Eles Aham. várias vezes eles me pediram para voltar e eu falei que não, sabe? Falei que não ia voltar e tal, mas fui trabalhar de limpeza e não tinha serviço fixo, trabalhava para uma pessoa, para outra, e E é assim muito, e é muito diferente a limpeza daí com a limpeza do Brasil? é bem diferente. É Explica bem. aí, explica aí para mim. Ah, assim, é porque aqui a gente não joga água igual joga no Brasil. No Brasil tudo é Hum, jogar água, lavar janela, lavar piso. E aqui não, porque aqui as casas é de madeira, né? Então aqui é mais tipo assim, você joga água para você lavar dentro da shower, que no box, né? Dentro do uhum. box ou dentro da banheira você lava sem sabor, joga Clorox e sem sabor, enxágua. E só que no chão você não joga água, no vaso você não joga água, é tudo com papel você limpa, sabe? Papel ou pano, né? Mas geralmente é papel. Aí no E chão, onde tem piso, passa pano úmido. passa pano úmido, passa pano úmido. Não tem esse negócio de jogar água, não. E tem que ser úmido, assim, mais pra seco. Não pode ser nem muito molhado, não. Tem umas mulheres que não gostam de jeito nenhum, sabe? Que passa muito molhado. E então é diferente. E isso é estranho. E tem muito produto. Não sei, eu no Brasil, pelo menos, eu nunca trabalhei de faxineira, né? Mas Uhum. eu nunca usei muito produto. Era um Veja para tirar poeira, uma que boa para lavar banheiro. E aqui, Ó, pessoal, para quem não sabe o que é Kibo, é uma marca de água sanitária, é uma marca de Cândida, de é, água sanitária. cloro, né? Que fala. É, de água sanitária. No Brasil, a maioria usa um cloro, um Veja e um desinfetante. Só isso. Aqui tem mil e um produto. Tem Clorox, tem cheirinho, tem Index, tem Estelestil, tem produto demais. Então, assim, quando eu chegava para trabalhar, eu não conhecia aqueles trem, eu falava, meu Deus, para que é isso, Jesus? Trem tudo em inglês. Oh, E é muita gente. você já usou o produto errado? Ah, já uma vez eu misturei 2 produtos, porque não pode misturar, né, os produtos, por exemplo, igual esse Clorox, é igual água sanitária no Brasil. Aí se você misturar esse Clorox com outro produto, o cheiro fica muito forte, porque os produtos daqui são muito fortes. Eu acho que exatamente por isso não tem essa questão de ficar lavando muito, joga o produto mais e quando você vai ensaboar já tá saindo a sujeira, sabe? Uhum. E eu misturei esse Clorox com outro produto que eu não lembro qual é, mas o trem deu um cheiro tão forte que eu comecei a intoxicar. Eu comecei Nossa, a menina. passar mal. E já vi várias pessoas que foi até para o hospital por conta disso.
E isso é muito sério, é muito perigoso. E eu comecei a intoxicar e eu tenho asma, eu fiquei com muita falta. Hum. E eu não queria mostrar pra mulher que eu estava passando mal, porque eu ia passar vergonha, né, de ter misturado as coisas. E eu fiquei lá passando mal, quase morrendo sozinha, e a mulher lá no outro lado da casa lá, e eu, nossa, eu sofri bastante, viu. Aí essa mulher foi a mulher que levou você. Foi a mulher que tinha me levado, e eu não queria mostrar pra ela que eu tinha feito isso, porque, tipo assim, ela Sim. ia pensar: "Não sabe nem trabalhar", né. Aí é várias situações, assim, que a gente passa. E aí, Trabalhei com e aí normalmente vidro passa um produto, banheiro vai, aí aspirador de pó no carpete, é mais é, ou menos isso. outra coisa também que é diferente, que no Brasil a gente não usa tanto aspirador de pó, né. Pelo menos eu nunca tinha usado. Então aqui a gente usa, não vá aqui não usa varrer casa com vassoura não, é só aspirador de pó. Aí você passa Hum. aspirador de pó, você tira a poeira, basicamente lava banheiro com os produtos lá e tal, e não sem jogar tanta água, tira a poeira de tudo e passa o vacuum e passa map, passa o pano. E a Ó, janela vacuum para quem não sabe, é aspirador de pó. aspirador de pó. E o MAP é o pano, né, que você passa o pano, igual às vezes você usa aquele de baldinho igual você usa no Brasil, às vezes eu uso um outro que não precisa colocar a mão, que eu acho mais prático, mas Uhum. hoje, né, mas já usei muito aquele de paninho mesmo, que você enfia o paninho e passa o pano na casa inteira. E foi assim, trabalhei com várias pessoas, e passei muito aperto, porque arrumei muitas pessoas ruins, sabe, muitas pessoas, que me humilhava. Eu trabalhei Sério? é, a gente sempre passa por essas coisas. Talvez não todo mundo, mas eu passei por um mau bocado aqui, sabe, até que eu consegui uma pessoa boa para trabalhar, eu passei na mão de muitas pessoas, Mas, umas que mas eles tratavam mal por quê? Porque não sabia trabalhar, não tinha experiência, ou era do então jeito da pessoa mesmo? eu trabalhei com uma mulher que ela até morreu, sabe. Ela não sei, ela eu acho que ela tinha um transtorno, sei lá, ela tinha algum problema, sabe. Ela já tinha tido depressão, já soube, né. E ela, do nada, ela me maltratava, tipo assim, gritava comigo, falava comigo que eu não estava fazendo nada direito, falava que eu tinha feito coisas que eu não tinha feito. Tipo assim, várias coisas, sabe, várias situação, várias coisas constrangedoras, às vezes de manhã cedo a gente já começava a trabalhar, às vezes, por exemplo, eu queria fazer uma coisa bem feita, aí ela reclamava porque eu estava demorando. E às vezes eu fazia mais rápido, ela reclamava que eu não estava fazendo direito. Então era assim, difícil de agradar, sabe, até que, tipo assim, aguentei muita coisa, fiquei caladinha, sempre nunca discuti com ela, sabe, até que um dia eu falei com ela que um dia que ela tinha falado que eu tinha desfiado uma poltrona lá que eu não tinha desfiado. Aí ela falou: "Você passou com", porque o aspirador de pó, o vacuum, ele tem um pé grande que é de passar em carpete, que é uma parte maior, e tem uma parte menorzinha que é só você passar no piso, né. Uhum. E ela tinha falado que eu tinha passado essa parte grande nessa poltroninha e tinha desfiado, mas eu não tinha passado. Aí nesse dia eu fui e falei com ela: "Não, eu não fiz isso, você está falando que eu fiz uma coisa que eu não fiz, eu não posso aceitar. Você não viu como que você está falando? Esse negócio já estava desfiado e você está me acusando". Ela era meio assim, sabe, tipo assim, aí eu pedi para sair, né, falei assim: "Você reclama tanto do meu serviço, então assim, se você não está satisfeita, então você me dispensa, porque também não vale a pena você pagar uma pessoa que você não está satisfeita com ela". Aí num dia Aham. ela estava um amor comigo e no outro dia ela estava maltratando. Ela era meia Eita, era é. bipolar. Bipolar. E aqui a gente encontra muito, porque aqui tem muitas americanas velhas, americanas não, brasileiras, que tá aqui há muitos anos, e elas acham que as pessoas que chegam aqui têm que sofrer, igual elas sofreram, sabe? Sendo que Nem elas todo. chegaram em outra época, né? Sim, Era sim. outra coisa. Uhum. Isso é claro que tem muitas pessoas boas também, né? Eu tô falando assim, algo que eu vivi, uma experiência que eu vivi Aham, que não foi sim, boa. sim.
Não é uma coisa generalizada, né? Aham. Sim, sim, claro, tem muitas pessoas boas. Eu depois de eu ter trabalhado com essa mulher, eu fiquei tanto traumatizada que eu orei muito a Deus, sabe? Pedi para Deus para colocar uma mulher boa, uma mulher que me ajudasse. Aí Deus colocou um anjo na minha vida, que, que é uma amiga minha que chama Neia. Eu trabalhei com ela um tempo e ela era uma mãe para mim, sabe? Eu chamo ela de my friend, ela me chama de my friend e eu tenho amizade com ela até hoje, tanto que eu parei de trabalhar com ela e continuo tendo amizade com ela, converso com ela. E ela foi um amor, assim, foi um presente de Deus. Me ajudava em tudo que eu precisava, tudo, tudo. Sabe, me acolheu assim mesmo como. Nossa, eu contei para ela o que eu tinha passado, né? E ela, assim, era minha amiga, sabe? Nós trabalhávamos e nós era amiga, parceira. Eu ajudava ela, ela me ajudava, sabe? E depois disso, depois dessa moça boa que eu trabalhei com ela, eu fui trabalhar para uma pessoa num serviço que era tipo 70%. Uhum. Eu, é, tipo assim, tem umas pessoas que montam um schedule de casa, que é um conjunto de casas, Um né? conjunto de casa, aham. E passa para outra pessoa limpar, sendo que a pessoa vai no carro dela e faz o trabalho sozinha, tipo assim, com os seus produtos, o seu trabalho, sua obrigação, a obrigação toda vai ser sua. Só que a casa não é sua, a casa é da outra pessoa que pegou e passou para você. Aí você Uhum. trabalha e paga e ganha 70% do que Tá. você vai receber. Aí eu trabalhei assim um tempo. Se você, na pessoa praticamente ela tem lá os clientes e ela indica para você, ó, tem essa casa aí, você limpa lá e fica com 70%. Tipo, a casa é US$ 100, vamos dar exemplo, você fica com 70 e me dá 30 por ter indicado a casa para você. Sim, só que ela Hum. já tem as casas, né? Por exemplo, ela já vamos supor, eu tenho o meu schedule de casa. Aí eu não quero mais trabalhar. Eu vou Hum. colocar uma pessoa para trabalhar no meu lugar, vou pagar ela 70% e ela vai trabalhar sozinha nas casas. Ela vai, igual essa mulher que eu trabalhava, ela só conversava com as pessoas. Só isso que ela fazia. Ela só conversava com as casas. Isso aí fica por conta da dona do schedule. Você só vai trabalhar. É como se você fosse uma help, mas você trabalha sozinha. Aí, Tá. como a sua responsabilidade é maior, você ganha 70%. Porque você Uhum. tem o seu carro, a sua gasolina, tudo isso é seu. Você só vai ganhar os 70%. Tá. E trabalhei dessa forma, a 70%. Trabalhei para a primeira mulher, eu acho que eu trabalhei uns 6 a 8 meses, não sei bem. Aí Uhum. depois fui trabalhar para outra mulher, da mesma forma. A 70%. Aí trabalhei, eu acho que um ano para essa outra mulher. Aí foi até essa que eu arrumei para minha cunhada também. Eu não sei se Ah, você tá. mencionou. Eu trabalhava para essa mulher já tinha um bom tempo e quando a minha cunhada chegou, eu arrumei para ela fazer algumas casas dessa mulher, porque tipo assim, eu tentei ajudar ela para ela não passar o que eu passei na mão de outras pessoas, né? Sim, sim. Porque eu passei muitas situação difícil. E aí, eu comecei a trabalhar para essa mulher, trabalhei cerca de um ano, e quando eu saí, foi para fazer as minhas próprias casas. Eu já tinha algumas casas, quando eu trabalhava para ela, assim, eu fui conseguindo algumas casas e encaixava junto, sabe? Fazia Uhum. as minhas e fazia as dela. Sim. Aí, até que eu consegui as minhas casas e fui trabalhar só para mim. E hoje eu trabalho para mim só. Ah, hoje em dia você tem seu schedule. Hoje em dia eu tenho meu schedule e trabalho para mim mesmo. Ai, que bacana, que legal. Graças a Deus. Foi Deus que me deu também. E, As minhas e como que casas. foi negociar? E como foi negociar essas casas? Você levava seu filho? Então, não, essas casas, tipo assim, todas essas casas minhas foram ganhadas. Então, Ah, quando você ganha, você já ganha, tipo assim, por exemplo, conversado. é, é, eu acho que eu tinha uma, duas
casas e depois a minha cunhada conseguiu as casas dela e, tipo assim, conseguiu algumas a mais que ela não estava conseguindo. Aí ela me deu algumas casas, aí ela conversou com uma pessoa e eu fui lá olhar, fui eu que fui olhar. Eu olhei, eu dei o preço e eu fui limpar. Mas eu fui sozinha mesmo. Fui sozinha, se virei lá do meu jeito, falava, né? Cheguei falando que eu não falava. Hoje eu tô melhorzinho, pô. No começo era pior. Aí eu consegui e eu ponho no tradutor, sabe? Porque eu não sei falar. E também, se elas quiserem falar comigo uma coisa que elas talvez eu não entenda, aí eu falo com ela, fala aqui no tradutor, elas falam e, tipo assim, eu não encontrei nenhuma assim tão chata ao extremo de falar assim, não, eu não quero pegar seu serviço porque você não fala inglês. Porque você não precisa falar inglês pra você limpar a casa. Você precisa trabalhar, saber Uhum, trabalhar, entendeu? uhum. E isso aí eu sei trabalhar, então assim, claro que tem aquelas burricidas que não quer, mas eu não tive esse problema ainda de eu ir numa casa e ela falar assim: "Ah, não quero pegar você porque você não fala inglês". Você sentiu algum preconceito? Chegou a passar por algum preconceito aí? De americanas ou de brasileira? No geral, de brasileiro, de americano, por você não falar ou por você ser brasileira? Então, acho que preconceito não, sabe, acho que preconceito, assim, de americano, por não, acho que não. Assim, geralmente, essas mulheres que elas chamam a gente para limpar a casa, geralmente elas sabem que a maioria das pessoas que limpam casa são os brasileiros, né. Claro Uhum. que tem as companhia americana também, sabe, mas geralmente as companhias brasileiras, elas fazem um serviço muito melhor do que as americanas. Então, assim, Ah, a maioria das mulheres americanas, elas sabem que quando vai te contratar assim, pode ser que ela não saiba que você é um brasileiro, mas é muito difícil, eu acho, sabe? mas sabe que é imigrante, né? Então, assim, quando você chega e fala que não fala inglês muito bem, elas entendem, sabe? A maioria entende. Tem uma ou outra que não entende, sabe? Que vai falar assim. Eu acho que eu tive uma pessoa que eu fui e ela falou que não queria porque por conta do inglês, que talvez achou que eu Uhum, não ia entender ela, uhum. sabe? Mas eu acho que foi só uma pessoa que eu tive e que não me contratou por conta do inglês, mas de resto elas super entendem a gente, sabe? Elas falam, não, tudo bem. Tipo assim, elas falam, eu também não falo a sua língua, né? Só que é claro que é a gente que tem que saber falar a língua deles, que a gente tá no país deles, né? Sim, sim. E até peguei uma casa há pouco tempo agora, que eu cheguei lá e eu fui falei que eu não falava inglês muito bem. Aí a mulher tão gentil comigo, tão gentil, ela falou assim: "Ah, não tem problema, eu tenho a minha irmã que fala inglês, fala português, eu vou ligar para ela, ela vai traduzir tudo". Aí ela ligou para a irmã dela, e a irmã dela é americana, mas ela fala português perfeitamente. Legal. Aí nossa, foi muito bom para mim, porque ela me ajudou, a menina traduziu tudo. Até hoje, de vez em quando eu converso com ela manda a irmã dela mandar mensagem. E aí a irmã dela manda em português para mim, sabe? Então, assim, ela foi muito gentil comigo, muito gentil mesmo. Aí tem umas que é muito gentil, outras não é tanto, mas também são compreensivas, sabe? Tem aquelas mais mal-humoradinhas, mas a maioria das minhas clientes são muito, muito boas comigo, sabe? Em sentido de inglês, em sentido. Eu tenho uma senhora que eu limpei ela hoje, ela é uma senhorinha, ela é sogra de uma outra cliente minha que me indicou ela. Aí ela fala comigo, desde a hora que eu chego, ela fala o tempo todo. E tem muitas coisas que ela fala que eu Ela não quer entendo. conversar, né? Ela é sozinha? Ela é sozinha, ela ficou Ah, viúva. então tem uma pessoa dentro de casa que quer bater É. papo. Ela quer conversar comigo, ela quer tomar café, ela quer me abraçar, ela é muito engraçada. Aí eu fico lá e ela fica falando, falando e falando. E tem muita coisa que ela fala que eu não entendo. Aí eu só fico sorrindo e falo, é. E ela não tá nem aí se eu não tô entendendo, ela só quer falar.
Eu Que acho ela muito. lindinha. E eu aproveito ela para me falar, sabe? Porque às vezes eu falo errado e eu aproveito ela muito e vou falando com ela as coisas que eu sei para me aproveitar e praticar, né? Porque Sim, tem tá coisa que eu tenho certo. vergonha, mas por ela ser tão senhorinha, eu não tenho vergonha dela. Aí eu desço a conversar com ela também. Que bacana. Eu falei com a sogra dela, que é a minha outra cliente, eu falei com ela que eu gosto muito dela, que eu converso com ela, que ela tá me ensinando inglês, né? E eu fico com dó dela, porque ela é sozinha, sabe? Aí eu faço o que eu posso lá para ela, para agradar ela lá. Converso com ela sem saber. E senhorinha, assim, a gente sempre se identifica, porque você visualiza a mãe da gente, né? Aham. É, aqui tem muitas senhorinhas assim, sabe? Sozinha. Às vezes é o casalzinho de velhinho. E eu fico assim com muita dó deles quando até que cliente meu, eu não tenho muitos senhores assim, não. Só, eu acho que é mais é ela. Se eu não me engano, é só ela que eu tenho de cliente que é velhinha assim. Mas eu gosto. Aqui tem muito, sabe? Muito. Os velhinhos aqui, eles moram sozinhos, eles não moram com filhos. É raro uns que moram, mas a maioria dos velhinhos moram sozinhos. Não é igual no Brasil, que os velhos moram com os filhos, aqui eles moram sozinhos, são independentes. Uhum. Aí, geralmente, eles precisam de uma pessoa para limpar a casa deles, né? E às vezes eles são carentes, assim, eles gostam de conversar, sabe? E eu gosto também de conversar com ela, mesmo que eu não entendo muita coisa que ela fala, eu falo com ela lá, do jeito que eu sei. Além da limpeza que você achou muito diferente do Brasil, o que mais você achou diferente, que surpreendeu, diferente do Brasil, assim, da cultura do americano? Café da manhã, almoço, essas coisas. A comida é muito diferente. Nossa, a comida é muito diferente, sabe? A comida dos americanos mesmo são bem, tipo assim, os americanos no café da manhã deles, eles comem muita coisa. Eu acho que o café da manhã deles é uma refeição principal deles, sabe? Eles comem muita coisa. E eles comem ovo, bacon, essas coisas assim, sabe? Pesadas. E, e a comida deles em si não é como a nossa, que a gente faz arroz, feijão, macarrão, carne, salada, e eles não. Eles é uma coisa só, é um macarrão com carne só. É, tipo assim, o que eles mais comem aqui é macarrão. Eles comem demais macarrão. E eles comem muito fast food, sabe? É demais assim, eles comem muito lanche. Pizza, em geral. E por exemplo, se eles vão almoçar, eles vão fazer um macarrão com a almôndega e só. Aquilo ali é o almoço deles. Não tem aquele negócio de fazer aquele tanto de prato, não, igual nós faz, não. Arroz, feijão. Arroz, feijão, assim, eles não costumam comer arroz com feijão igual a gente come, não. Então é muito diferente, sabe? É Para bem comer em diferente. restaurante assim, self-service, mas você consegue encontrar comida num restaurante que é para americano, você consegue comprar uma comida bacana assim, que dá para comer, ou é diferente também o tempero? Não, o tempero também é diferente. É muito diferente do nosso. É tipo assim, o nosso tempero é aquele tempero bem temperado e o deles não. O deles são mais sem sal e é tipo assim, sal e pimenta. Não tem aquele tempero de alho. Assim, como nós fazemos, não tem, não. Sazon, não tem isso. Por exemplo, num restaurante americano, eu nunca vou encontrar arroz e feijão. Nunca. Eu vou encontrar comida americana, que é um purê de batata, uma carne, tipo, grelhada, né? É, tem um restaurante que a gente vai muito aqui, que é americano, que chama Texas. E lá Uhum. a gente come ou uma batata recheada, que é a batata cozida com bacon, queijo, aqueles trem. Aí vem acompanhado. Tem o arroz, só o arroz. O arrozinho e tem a carne, por exemplo. Ou você pode pedir o brócolis. Eles comem muita verdura aqui também. Brócolis, Aham. cenoura, vagem, essas coisas. Eles comem muito isso.
Às vezes eles comem só uma verdurinha com a carne, só, sabe? Uma verdurinha, um arrozinho e uma carne. O arroz americano é totalmente diferente do arroz brasileiro. Não é bom. Para nós não é bom, para nós que é brasileira. É muito. Eu não gosto. Eu uso um arroz. Eu não sei se esse arroz é americano, se ele é outra raça. Esse arroz eu gosto, mas o arroz que geralmente eles compram, que é um arrozinho que vem num pacotinho, eu não gosto dele. Você não faz o arroz, ele não fica solto igual o arroz Ah, entendi. fica aquela papa. Ainda mais o mineiro acostumado com galinhada, né? Né? É, Aquela galinha com galinha. quiabo, Aham, galinha com quiabo, arroz, uma polenta. uhum, uma couvinha. Nossa, é muito diferente. Mas tem os restaurantes brasileiros também, sabe? Você encontra Uhum. comida brasileira. Então, assim, quando você quer comer uma comida brasileira, você vai no restaurante brasileiro. E quando você quer comer uma comida assim, igual esse restaurante que a gente vai, esse Texas, é bom. É muito bom. Mas é isso aí que eu tô te falando. É um purê de batata, ou então uma batata frita, uma carne e uma salada. Aí te dá a salada de entradinha, você come a salada e depois vem com a carne. No máximo que você vai ter ali é um arroz. Aham. E seu filho acostumou com a comida ou ele gosta só de fast food? Nossa, ele gosta demais de fast food, viu? Eu tenho que ensinar nele. O Cauã, ele mudou demais depois que chegou aqui, sabe? O Uhum. paladar dele, porque ele sempre gostou muito de comida no Brasil. Ele sempre amava comida, comida mesmo. E tinha que ter arroz, feijão cozido, a carne, comida brasileira mesmo. Se fizesse comida sem feijão para ele, por exemplo, ele não gostava. Só que hoje não. Hoje ele não importa. Ele acostumou tanto com a comida daqui que hoje, se tiver um macarrão só para ele, tá bom. Se tiver um arroz, uma carne, uma verdura, tá bom. Se tiver só. Ele não gosta de legumes. Isso aí ele não aprendeu a comer, não. Agora, fast food, ele é apaixonado. Se deixar, meu filho, come todo dia. E Na aqui, esco- É uma coisa que eu nunca perguntei, desculpa te cortar, que eu nunca perguntei, é alimentação na escola. Ele tem que levar, que vê nos filmes, ou as crianças levam aquele lanchinho, né? De uhum. manhã. Se passar aí, já leva o lanchinho. Fornece comida na escola ou a criança tem que levar o lanchinho mesmo? Não, eles dão lanche na escola, mas se você quiser levar também, você pode levar, né? Hum. Você pode levar até a comida. Na, tem uns potinhos que é tipo uma garrafinha térmica aqui, que ele é próprio para colocar comida mesmo. Aí, se você quiser, tem mães brasileiras que fazem isso com os filhos. Manda a comidinha, faz a comidinha quentinha e manda e eles comem a comidinha. Eu nunca fiz isso. Mas o Cauã, mas eles dão na escola. Só que geralmente eles dão o quê? Uma fruta, um suquinho ou um leite, leite mesmo, só leite puro. Eles dão os snackzinhos, sabe? Às vezes eles dão a cenoura cortadinha, assim, sabe? O brócolis, às vezes eles dão uma verdurinha. É uma comida assim meio estranha para nós, sabe? E o Cauã não come, não. O Cauã não come de jeito Porque na escola aqui a merenda é um macarrão com salsicha, um arroz e feijão com carne não, moída, aqui, né? né? Não, aqui na América é totalmente diferente, assim, isso aí. Não é aquela panelada de comida e vai servindo um menino e outro menino, não. Aqui é os snackzinhos separados para cada menino, já vem no saquinho, assim. O Cauã trazia muito para casa. Na pandemia, eles reforçaram, depois que teve essa pandemia e esse negócio de Covid, eles reforçaram o lanche, sabe? Porque eu acho que pelo fato da necessidade geral, né? Eu acho que, não sei se é por isso também, eu penso comigo que seja, né? Eles reforçaram mais o alimento. Teve um tempo que parou de dar alimento na escola, só que dava para a criança levar para casa. Mas não dava para comer lá para não ter aquele contato Ah, entendi. com os alunos. Eles são muito precavidos, tipo assim, eles têm muito medo das coisas, assim, eles é, é,
toda criança tinha que ir para a escola de máscara, ninguém entrava sem máscara, o tempo todo de máscara. Então, e essa parte do lanche é diferente. Aí tem vez que é pizza, tem vez que é hambúrguer, só que é o hambúrguer deles, né? O hambúrguer é o pão, que eles comem muito pepino, que chama. Ah, É, sim, aquilo ali, eles comem aquilo ali puro, assim, ó. picles. Aí, picles. Aí eles dão isso, dão. O Cauã ama quando dá pizza. Eu acho que é a única coisa que ele come na escola. Mas as outras coisas, assim, ele não é muito chegado, não. E aí, Esses lanchinhos que eles dão aí, que é uma maçã picada, uma cenoura picada. Ele não come, e você não. falou que dá leite, o leite é a mesma coisa? O leite é uma caixinha pequenininha, assim, de leite. Aham, mas o sabor é a mesma Fechadinho. coisa? O sabor é a mesma coisa, só que é o leite É. puro. E os meninos não vão querer beber leite puro. E eles bebem Ah, aqui, sim, sim, sim. entendeu? Leite puro, sem Não tem nada, sabe? achocolatado, nada, é o Não, leite. é o leite só. Ninguém vai querer tomar. Não é um leite com bolacha, é um leite com cenoura. É umas coisas assim, nada a ver, sabe? Entendi, Eles mas é da cultura deles, né? é, a cultura deles. A cultura deles é. Aí às vezes dá aquele. Eles comem muito sucrilhos aqui, né? Nem sei como que é o nome americano. Em inglês é. Ah, não sei. Eles comem muito aquele negócio de colocar no leite aqui. Aqui, os Sucrilhos, meninos. cereal. O cereal, cereal. Eles comem muito aquilo. Aí às vezes dá também na escola, vem no potinho, vem tudo separadinho, sabe? É tudo individualzinho assim para cada um. Faz a bagzinha e eu já falei pro meu menino para ele filmar lá, sabe, na escola dele, que teve uma época que eu tava fazendo vídeo pro Instagram. Aí eu falei para ele filmar, sabe, como que é lá na hora do recreio. Ele acabou que nem filmou, mas uma hora eu vou pedir ele para filmar lá. Legal, É, que é legal mesmo. interessante, né? E ó, pessoal, ela falou aí do Instagram dela, ela também tem um canal. Ela também posta coisa lá no Instagram. No final do vídeo, vou colocar a descrição aí das redes sociais dela. Segue ela lá, tá, pessoal? É, eu tô meio parada, mas eu faço vídeo, às vezes eu limpando as coisas, sabe? É, limpando nos mercados. Eu fazia muito, agora que eu parei mais, sabe? Mas eu quero voltar a fazer sim. Porque eu acho interessante mostrar as coisas aqui, porque são bem diferentes do Brasil, né? Sim, sim. E aí, qual a sua opinião aí no geral de ter ido para aí? Você se arrepende? Você acha que foi a melhor coisa que você fez? Qual é a sua opinião? Então, eu não me arrependo, sabe? Pelo contrário, eu sou muito grata a Deus, né, por ter me trago para cá. Apesar de eu ter passado muitas coisas, mas eu creio que eu passei por tudo isso para me aprender, né, a ser melhor, aprender a lutar mesmo, sabe? Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor, muito mais independente, porque no Brasil eu era muito dependente das pessoas, tinha muito medo de tudo, e aqui eu me tornei muito mais dependente, aprendi a fazer as coisas sozinhas, mesmo com a dificuldade da língua, né? Claro que tem muita coisa ainda que eu preciso de ajuda, tem muita coisa que eu não consigo fazer, e por conta da dificuldade da língua também, isso me impede muito. Eu pretendo aprender o inglês, sim, sabe? Já era para ter aprendido, já tem 4 anos que eu tô aqui. Se eu tivesse focado, mas como a gente passa tanta coisa quando a gente chega, que a gente não tem meio que cabeça para isso, sabe? Sei. E eu passei muitas coisas difíceis aqui, sabe? Muitas coisas, mas também pelo fato de eu renunciei muita coisa por Deus, sabe? Pela igreja, por fazer, priorizar a vontade de Deus. Não me arrependo, faria tudo de novo. E sou muito feliz aqui, sabe? Sou muito feliz porque hoje aqui eu posso, igual, cuidar da minha mãe, por exemplo. É uma coisa que eu não tinha condições de fazer no Brasil. Eu ajudava, mas com dinheiro eu não tinha condições. Ajudava com outras coisas. É difícil? É, porque você está longe dela.
longe dos seus irmãos. Isso é muito difícil, você ficar longe das pessoas que você ama. Mas eu posso ajudar ela, né? Eu posso pagar um tratamento, posso, se ela precisa de algo na saúde, eu posso ajudar ela em questão financeira. E isso é muito bom para mim, sabe? Eu ainda penso em me desenvolver muito aqui ainda, conseguir muito, muito mais coisas. E penso em ainda conseguir meu documento, se for, né, da vontade do Senhor, e eu poder estar aí no Brasil para passear, mas para morar, não, não penso. E qual é o conselho que você dá para um imigrante que está hoje em dia conseguiu visto e está querendo ir morar nos Estados Unidos? Qual é o conselho? Vai, a pessoa fala, eu vim a região lá de Connecticut, lá de Massachusetts, estou indo para lá, começar a minha vida na América. O que você aconselharia essa pessoa? Então, eu aconselho você vir consciente, porque muitas pessoas acham que aqui tem uma visão de que aqui vai ser tudo fácil, é tudo fácil, você consegue tudo muito fácil. E porque assim, eu acho que as pessoas esquecem que você tá começando uma vida do zero. E quando você vai começar do zero, é difícil. Não é só porque é aqui nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Quando você vai começar tudo de novo, não é difícil, você tem que conseguir uma Sim, coisa após a sim. outra. Até dentro do Brasil, você sair, mudar E de cidade para uma cidade que você não conhece ninguém, é difícil. exatamente. E o problema que as pessoas têm é esse. As pessoas vêm e quando chega aqui começa, mas que no Brasil eu tinha isso, mas que eu tinha aquilo, mas que eu tinha aquilo outro. Você tinha, mas você deixou tudo para vir para cá. Então aqui você vai conseguir pouco a pouco, não é tudo de uma vez. Igual eu falei, eu fiquei 1 ano sem carro aqui, Uhum, entendeu? E tipo assim, hoje eu, eu hoje eu ajudo, se eu puder ajudar, eu dou uma carona, eu busco, eu levo. Por quê? Porque eu tive pessoas que me ajudou. Então, o conselho que eu dou é: venha, mas venha com o pé no chão, sabe? Não venha achando que aqui é um mar de rosa, que você não vai passar nada, que você não vai enfrentar nada, que você vai se decepcionar. Entendeu? Igual o trabalho. Eu já vi muitas pessoas reclamando porque no Brasil tinha uma profissão e que aqui tem que limpar vaso. Então, assim, é a realidade, né? Aqui tem que limpar vaso mesmo, porque o que dá dinheiro é limpar vaso, uhum. entendeu? Então, se aí você tinha uma profissão, você trabalhava no escritório, você tem que vir ciente disso, sabe? Ciente de que vai ter essa mudança. Você não vai chegar aqui e arrumar um serviço no escritório. Sim. A mulher normalmente é limpeza e o homem é obra. É, o homem é a obra. Tem vários tipos, né? Pintura, tem construção, tem várias coisas que o homem pode fazer. E a mulher, claro que tem, igual tem o clube português, tem as padarias, tem essas coisas, mas a maioria é limpeza, entendeu? A maioria é limpeza, não tem, Porque não dá, tem porque também paga mais, né? porque paga mais, é. Porque tipo assim, igual, quando você chega aqui, você passa por muita coisa na mão dos outros, mas depois chega um tempo que você vai conseguir, igual eu não consegui. Eu passei por muita coisa, mas eu consegui as minhas casas, né? Então, assim, tudo é um processo na nossa vida, sabe? Se você está disposto a passar por este processo de vir para os Estados Unidos, começar tudo de novo, batalhar e talvez passar por. Não é todo mundo que vai passar por uma humilhação, mas pode ser que isso aconteça. Eu vejo gente até entrando em depressão aqui por conta disso, sabe? Então é uma coisa muito séria, porque você está longe da sua família. Isso Sim, aí já é muito desesperador. Quando eu cheguei aqui, eu chorava o tempo inteiro, sabe? Eu chorava o tempo inteiro. Eu chorava, 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 chorava. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Porque eu estava longe de todo mundo que eu amava. Aí eu fui colocando a cabeça no lugar e fui falando, não, daqui a pouco eles vão estar tudo aqui. Por isso que eu quis trazer, né, os meus irmãos. É, tipo assim, eu dei maior apoio, porque eu queria eles perto de mim, não queria ficar sozinha. E não é só isso. Qualquer pessoa que fala para mim assim, você me aconselha a vir, eu falo aconselho, sabe? Só que eu sou realista. E muitas pessoas, quando você fala para elas da dificuldade,
elas acham que você não quer que elas venham. Aham, sim, sim. Porque Elas vê acham que, alguns porque vídeos, ela... porque eles vê, segue alguém, alguns vídeos fala que é tudo lindo, maravilhoso. Uhum, Ah, mas eu vi um vídeo falando que aí você chega e já começa a trabalhar. É, trabalho é fácil. Aí você vem me falar aí que é difícil, né? exatamente, exatamente. Só que, gente, é por isso que quando eu gravo as coisas, eu sempre procuro gravar a realidade. Igual eu, tipo assim, se você vê uma foto minha, vou postar uma foto, eu vou postar uma foto chique. Aí você vai pensar que eu sou rica, e eu sou rica, entendeu? Então, assim, Vai colocar. mas, Ninguém quer colocar uma foto mulambento, né? mas é o que as pessoas entendem que aquilo ali, gente, é uma foto, não é a realidade. A realidade é totalmente diferente. Você tem que levantar cedo, sair debaixo de chuva e sol. Aqui, você não tem carteira assinada. Você trabalhou, você ganha. Você não trabalhou, você não ganha. E ainda Entendeu? neva, né? Na região que você está, neva. Neve, você sai de neve, você sai com escorregando, caindo, e naquele frio, e você tem que ir. Então, é fácil? Não, gente, não é fácil. Fácil é ficar deitadinha na cama, mas se você não sair, você não vai ganhar. Entendeu? Então, quando você vai falar para as pessoas, eu acho que a principal dificuldade é ficar longe da família e saber que você não pode ver. Você não pode ver. Entendeu? Porque aí os outros acham que vai vir. Não, mas eu vou conseguir documento. Não é assim. Não é assim. Para você ter um documento aqui é muito difícil. Não é igual em Portugal, que é facinho. Aqui é difícil para você conseguir. A não ser que você vai casar com um americano, né? Aí é Uhum. a maneira mais fácil de conseguir um documento. Mas é bom. Você consegue muita coisa, né? Sonhos impossíveis você consegue aqui. Impossível no Brasil. Um carro bom, uma casa boa, juntar um dinheiro, ajudar a família. Tudo isso você consegue aqui. Enfrenta muita dificuldade, sim, mas também tem muita coisa boa que você pode E conseguir. Você pode. também, tudo isso que você está falando também não consegue de um dia para o outro. Leva um Não, tempo, né? Até exatamente. estabilizar. Exatamente. Eu acho que a média assim, é uns 2 anos aqui, sabe? Uns 2 anos para você conseguir estabilizar. Tem gente que consegue antes e eu acho Uhum. que esse tempo é muito necessário, porque às vezes você chega aqui, principalmente se você chegar devendo, se você chegar com tudo pago, você arrumou dinheiro, tirou seu visto, você não pegou nada emprestado com ninguém, você não deixou nenhuma dívida grande no Brasil, aí ok, é mais fácil você se estabilizar. Você só precisa ter um serviço fixo, trabalhar todos os dias, porque quando você trabalha todos os dias, você pode contar que aqui é dinheiro, mas quando você não tem um serviço fixo, um dia você tem trabalho, outro dia você não tem. Então, às vezes, você Uhum. trabalha a semana inteira e fica uma semana à toa. Então, tudo que você fez, você já perdeu, você já, entendeu? Você não consegue juntar nada. Então, Sim. tudo é um processo. O conselho que eu dou é vir com os pés no chão, sabe? Buscar muito de Deus, colocar Deus na frente, porque aonde que tá as mãos de Deus, tudo dá certo. Querida Fabrícia, você é uma pessoa muito simpática, Obrigada. muito simpática. Ó, eu fico super agradecido por você disponibilizar seu tempo, que eu sei que aí tempo é dinheiro, Uhum. para gravar com a gente. Eu sou muito agradecido. Muito obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço pelo convite. Ó, querida, manda um recado pro pessoal, para sua familiar, para quem você quer mandar um recado, faz a propaganda do seu canal e manda um beijo aí para quem você quiser. Então, gente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da minha história. Isso não é nem um terço do que eu já passei, mas se a gente for falar tudo, não vai caber em um vídeo só. Mas muito obrigada pela oportunidade. Eu quero mandar um beijo para minha família que está aí no Brasil, que certamente vai ver, pelos meus amigos. Para um casal de amigo especial, que é o Cleita e a Irenice, que eu vou mandar esse vídeo para eles poderem ver, dizer que eu amo muito eles, a minha mãe, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, e dizer que, assim como eu consegui, quem olhava para mim antes nunca imaginava que eu estaria aqui. E graças a Deus, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele me escolheu, me capacitou, me deu força e me trouxe até aqui.
e eu creio que tem muito ainda para mim viver. Da mesma forma, também você pode conseguir, né? Apresenta diante de Deus, luta, corre atrás. E para você que quer me acompanhar, eu tenho um Instagram que eu gravo algumas coisas da minha vida aqui, mostro a realidade como ela é, não só a beleza de tudo que tem aqui, que tem muitas coisas muito lindas, mas a realidade da vida não é tão simples como todo mundo pensa. Meu Instagram é Fabina América. Eu tenho um canal no YouTube também, só que eu gravei 2 vídeos e parei. E se eu voltar, eu vou estar falando lá no meu Instagram. E é isso. Eu quero um beijo para todo mundo, mandar um beijo e agradecer pela oportunidade. Eu que agradeço. Ó, pessoal, aqui é o Ayrton Rocha com mais um vídeo. Lembrando, curte, compartilha e se inscreve no canal. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, querida.